Bom dia, pessoal! Tudo bem por aí? Sabadão. Mas nem por isso, né? A gente vai deixar de vir aqui compartilhar a palavra do Senhor, uma reflexão para o seu dia e para o meu dia também, né? E aí, como que estão as coisas por aí? Sábado normalmente é um dia que as pessoas que não trabalham já ficam assim mais, digamos assim, querendo dormir até mais tarde, com milhões de coisas para fazer, seja para cuidar da sua casa ou das coisas, né, que precisa, mercado, essas coisas. Então é um dia que a gente já começa com muitos afazeres. Aqui em Curitiba está um dia maravilhoso, um dia de sol. Hoje os parques vão bombar aqui, porque está maravilhoso o dia. 6 horas da manhã o sol já estava brilhando, lindo de se ver. E daí quando você olha para um dia tão maravilhoso como esse, você não consegue duvidar da existência de Deus. Porque você olha para esse dia, para esse céu azul de um tom maravilhoso. E você fala assim, não. Isso tudo não nasceu de uma simples explosão do universo. Isso tudo não nasceu de uma evolução natural, não. Foi criado por aquele que é muito maior do que nós. Sim, pelo nosso Deus, pelo grande eu sou, aquele que ama a minha vida e ama a sua vida também. E hoje a gente está aqui para falar sobre uma palavra do Senhor para o nosso dia. E sabe qual é a palavra dele? Hoje nós vamos discorrer sobre murmuração. Exatamente. Ontem a palavra que nós falamos foi sobre gratidão. Então, hoje nós vamos lembrar da palavra murmuração. Em Filipenses fala assim: façam tudo sem queixas e sem discussões. Faça tudo sem murmúrio e sem contenda. Essa é a palavra lá que está em Filipenses 2. E olha só, em Provérbios também fala sobre a esposa goteira, que a gente brinca, né, popularmente assim, a esposa goteira. É aquela esposa que murmura, que reclama, que fala. Aí o Salomão comparou ela com a esposa goteira, que fica sempre reclamando e não para. Que era muito melhor morar sozinho, no alto de uma montanha, numa casa vazia, em qualquer lugar que não fosse perto dessa mulher. Tudo bem que ele está falando da esposa, mas vamos trazer para a nossa vida? Talvez você seja a amiga goteira, talvez você seja a irmã goteira, talvez você seja a funcionária goteira, talvez você seja a filha goteira, aquela que reclama. Olha só, a murmuração, ela é um veneno que muitas vezes eu e você tomamos todos os dias. Exatamente, que a gente toma todos os dias. Outra coisa, a murmuração é pecado. Você sabia? Ah, Luzia, mas por que murmurar é pecado? Onde que está escrito isso na Bíblia? Sabe por que murmurar é pecado? Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que afasta eu e você do Senhor. Exatamente. Tudo que nos afasta do Senhor. Então, olha só. Vamos lembrar. O povo, quando saiu de Israel, do Egito, foi liberto pelo Senhor e foi para o deserto, o maior pecado que eles cometeram foi a murmuração. Murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão, murmuraram contra Deus o tempo todo. E eles pagaram alto preço por causa disso. Pagaram com as suas vidas. Chegaram ao absurdo de falar que era melhor ser escravo no Egito do que tá no deserto caminhando rumo à terra prometida com o Senhor. Então, olha só. O que é murmurar? É mais do que reclamar. É falar baixinho, é ficar se lamentando, é queixume, é difamar, caluniar, resmungar, falar mal de alguém ou de alguma coisa. Então, vamos fazer uma pergunta para nós mesmos hoje? Quantas vezes eu e você temos reclamado, temos murmurado, sem nem perceber? Porque a murmuração acaba se tornando um estilo de vida e você nem percebe.
Olha só, a murmuração, ela se torna um estilo de vida e você nem percebe. Sabe por quê? Porque você vai se acostumando, vai se acostumando. Hoje você reclama do tempo, amanhã você reclama do trânsito, depois de amanhã você está reclamando do seu esposo, depois dos seus filhos, do mundo e de Deus. Só que muitas vezes nós não percebemos que a gente faz isso. Olha só, quando nós murmuramos, por que é um pecado contra Deus? Porque é como se a gente estivesse falando assim para o Senhor: eu não aceito o que o Senhor tem feito na minha vida. Isso não está certo. Não está bom o suficiente. Exatamente. É quando eu e você acreditamos que a gente merece algo melhor. Quando a gente murmura do tempo. Ai, Senhor, hoje o Senhor errou. Tá chuva e eu queria que tivesse sol. Ah, não, hoje tá sol, mas tá muito calor, eu quero que esteja chuva. Como se Deus não soubesse o que estava fazendo. E nós, na nossa sabedoria infinita, soubéssemos mais do que Deus. Essa é a mensagem que a gente passa quando a gente fica murmurando. Olha só, você sabia que murmurar fala muito mais sobre você do que você imagina? Fala muito mais sobre eu do que você imagina? Gente, se vocês ouvirem os barulhos aí, vocês sabem, né? Nós temos 2 pets aqui, 2 gatinhos, e eles estão alvoroçados aqui brincando, tá? Olha só. Então a murmuração fala sobre mim e sobre você. Porque por fora você pode estar lá, uma irmã maravilhosa, um irmão maravilhoso na igreja, louvando, orando, indo a culto, indo em célula, falando do Senhor. Só que quando você abre a boca, você começa a murmurar. Isso revela quem você é. Revela, porque a boca fala o quê? O que o coração está cheio. Então, quando você murmura, você revela quem você realmente é. Quando eu murmuro, eu revelo quem eu sou. O que realmente eu carrego dentro do meu coração. Olha só. A murmuração, ela causa algumas coisas na nossa vida. A murmuração nos deixa cegos, espiritualmente falando. Nos deixa cegos porque nós nos esquecemos das bênçãos que o Senhor já nos deu. Nós ficamos cegos porque nós não vemos mais nada de bom e começamos a murmurar sobre tudo. A murmuração mostra a falta de fé que eu tenho. Porque eu começo a reclamar de tudo aquilo que não está bom, não crendo que o Senhor é suficiente para mudar aquela situação. Reclamar é ingratidão. Ingratidão contra Deus, contra tudo que Ele tem dado para nós e a gente não está reconhecendo isso. Mostra inveja do nosso coração, cobiça do nosso coração. Porque normalmente nós murmuramos por algo que nós ainda não temos, ou por algo que nós temos, mas não está bom o suficiente do jeito que a gente quer. Aí a gente vê no outro, na outra família, na outra casa, no vizinho que tem o outro carro, e a gente inveja, a gente deseja aquilo. E daí, o que acontece? A gente começa a murmurar e reclamar do que nós temos. Olha só, muitas vezes eu e você impedimos as bênçãos de Deus nas nossas vidas através da murmuração. Exatamente. Muitas vezes nós oramos e pedimos: Senhor, muda tal pessoa, muda a minha causa, muda a minha situação. Senhor, a minha filha. Senhor, eu preciso de uma bênção no trabalho. Ok. Você ora, você jejua, você pede. Isso move o mundo espiritual. E talvez você está prontinho para receber essa bênção. Aí você começa a murmurar, você começa a reclamar. Eu vou dar um exemplo mais claro para você e eu entendermos bem. Muitas vezes nós oramos pela conversão ou pela mudança em algum aspecto do nosso esposo. Nós oramos, pedimos para Deus, falamos: Senhor, a tua bênção é completa, o meu marido isso, o meu marido aquilo. E o mundo espiritual se abre para nos abençoar com o que a gente pediu. Só que daí, no nosso dia a dia, quando a gente sai do nosso quarto de oração, quando a gente vê o nosso marido, na primeira coisa
que ele faz, a gente vai lá e murmura, e reclama, e mete a boca, como a gente fala aqui em Curitiba, e fala mal. Fala o que o nosso coração está cheio. Isso impede a chegada da bênção até nós. Por quê? Porque tudo que sai da minha boca e da sua boca, o mundo espiritual ouve e pega as nossas palavras. E quando tá para chegar a bênção, é como se viesse o acusador e falasse: escuta, ela pede pelo marido dela, mas olha aqui o que ela fala do marido dela para a vizinha. Olha aqui o que ela fala do marido dela para a irmã da igreja. Olha aqui o que ela fala do marido dela para as filhas. Nada do que eu e você falamos se perde. As palavras têm e muito poder. E isso dá um assunto para outra live prioridade. Mas tudo que eu e você falamos, o mundo espiritual ouve. E as suas e as minhas bênçãos podem muitas vezes estar sendo impedidas pela murmuração da sua boca e da minha boca também. Olha só, a murmuração acaba sendo um estilo de vida. Quantas mulheres que eu atendo em consultório que são murmuradoras, é como se fosse um vício. E quando a gente vai conversando, quando eu vou investigando, estudando a história dela para descobrir de onde vem, a mãe era murmuradora. E ela aprendeu. E ela não percebe que ela continua o ciclo. Quantas vezes nós estamos ensinando os nossos filhos a ser murmuradores? Porque nós ensinamos muito mais com atitudes, com hábitos, do que com palavras. Então, eles escutam, eles veem constantemente nós. E a fruta não cai longe do pé. Os nossos filhos são muito parecidos com o jeito que eles são criados pela gente. E nós estamos influenciando a nossa casa, nós estamos influenciando nossos filhos, o nosso esposo, o nosso ambiente de trabalho, a célula, o pessoal da igreja. Sim, nós estamos influenciando com a nossa murmuração. Isso é muito sério, porque se você não se importa com isso, com a sua vida, com certeza você se importa com a vida do seu filho, da sua filha. E você não quer ficar repassando isso para outras gerações. Eu também não quero. Quantas pessoas fazem da murmuração um estilo de vida, um hábito, algo que não acaba nunca, porque nunca está o suficiente. Eu escutei uma frase que tem muito impacto para mim e eu quero repetir ela aqui para você, para que cause no seu coração o mesmo impacto que o Espírito Santo causou no meu coração. A gratidão é a linguagem do céu. E a murmuração, a reclamação, a lamentação é a linguagem do inferno. Exatamente. Meus queridos, uma fonte não pode jorrar água boa e água ruim. O que você tem jorrado da fonte que é a sua boca? O que eu tenho jorrado da fonte que é a minha boca? Porque as pessoas veem o meu exterior, mas Deus conhece o meu interior. E as palavras que saem da minha boca demonstram o que está no meu coração. Demonstra quem eu sou de verdade. Porque você não consegue vestir uma fantasia, um personagem 100% do tempo. E as pessoas que percebem isso são aquelas que estão mais perto de você. E você vai sendo conhecida como uma fonte de água ruim ou como uma fonte de água boa. Não é muito ruim quando a gente se aproxima de alguém que se queixa o tempo todo? Aqui a gente fala assim, aquela pessoa que parece que tem uma nuvenzinha negra em cima da cabeça. Que nada tá bom. Nada é suficiente. É como se fosse um saco sem fundo. É como se todo mundo estivesse errado.
nenhuma bênção, nenhum esforço de alguém, nenhum presente é suficiente, porque a pessoa sempre reclama. Olha só, se você se vê nessa situação, se eu me vejo nessa situação, cabe a gente se prostrar diante do Espírito Santo e pedir para Ele revelar para a gente da onde vem isso. Porque é um pecado, porque pecado é o que nos afasta do Senhor. E eu tenho certeza que eu e você não queremos viver longe do Senhor. Mas talvez você que está aqui ouvindo, talvez alguns de vocês ainda não são cristãos. Não entregaram a sua vida para Jesus. Primeiramente eu quero falar para você, só existe um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Mas a murmuração, ela atinge também o seu físico, a sua alma. Sabe por quê? Quando você começa a murmurar, logo que você acorda ou durante o seu dia, você libera as toxinas para o seu corpo. A sua imunidade baixa. Você fica desanimado, você fica cansado, você fica sem esperança, sem forças. Por quê? Porque a murmuração é como se fosse uma sanguessuga e ela vai tirando as suas forças. Do mesmo jeito que ontem nós falamos que a gratidão é o nosso sustento, a murmuração é onde as nossas forças vão sendo sugadas. Olha só, o convite para o Senhor hoje é para que a gente se olhe, para que a gente faça uma autoanálise e a gente comece a observar o que tem saído da nossa boca. A gente começa a lembrar o que a gente tem falado, que a gente comece a lembrar o que a gente tem espalhado por onde a gente passa. Vamos orar? Pai, muito obrigada por mais um dia. Muito obrigada por mais um fôlego de vida. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor, no seu infinito amor, nos dá de olhar para nós mesmos e vermos o que tem saído da nossa boca. Nos ajude, por favor. Coloca um guarda na nossa boca para que só saia palavras de gratidão, palavras de bênção e de agradecimento. Senhor, nos ajuda porque isso é uma coisa muito séria. Nós sabemos que na nossa boca está o poder da vida e da morte e muitas vezes, infelizmente, nós temos usado para a morte. Nos ajuda a mudar esse quadro. Que na nossa casa a gente possa ser um exemplo de pessoa que agradece, de pessoa que louva, de pessoa de fé, para que os nossos filhos, para que os nossos possam ver ao Deus que nós servimos. Essa é a minha oração para a minha vida e para a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que vão assistir essa live. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Olha só, eu sou Luzia G9, essa é a live Prioridade. Essa live nasceu com o objetivo de compartilhar a palavra de Deus, uma reflexão para o nosso dia, para a nossa atualidade. Eu espero que essa mensagem faça sentido para você. Curta, deixe seu comentário aqui e compartilhe ela com alguém. Seja também canal de bênção na vida de outras pessoas. Que você tenha um sábado maravilhoso. E na segunda-feira, a partir das 6:30 da manhã, nós estamos aqui novamente, se Deus permitir. Tchau, tchau.